Olá, meus amigos. Para aqueles de vocês que assistiram meu último vídeo, eu acho que conseguiram perceber que eu estava bem triste, né? Ainda estou, mas eu sei que a gente consegue superar as dificuldades da vida, né? Como nós vivemos numa sociedade capitalista, eu vou usar a palavra pagamento. Eu tenho recebido pagamento por esse projeto que eu estou fazendo aqui no YouTube. Eu tenho recebido doações, na verdade. Eu tenho recebido doações de tempo. Eu tenho recebido doações de solidariedade. Eu tenho recebido doações de carinho, de amizade. Esse tem sido o meu pagamento. De pessoas que eu nem conheço. De algumas que eu conheço também. As outras doações eu digo que são anônimas porque apesar delas terem um nome e uma foto, eu não conheço pessoalmente. Então eu considero essas doações anônimas. São doações porque elas estão me mandando o carinho delas, o sentimento humano que todos nós temos dentro de nós, independente de religião ou de não ser religioso. E elas têm mandado isso pra mim sem esperar nada em troca. Aí você que é capitalista como eu, porque eu também gosto de dinheiro, quem não gosta, né? Você vai falar assim, mas isso não é pagamento. É. É pagamento, porque eu não sei nada, mas de uma coisa eu sei. Que eu vou morrer um dia. E tudo que o meu dinheiro comprou vai ficar aqui. Mas eu gosto de acreditar que se existe alguma coisa depois desta vida, eu vou me lembrar dessas doações anônimas que eu recebi, que tornaram a minha jornada um pouco mais fácil de seguir. Continue mandando essas doações, por favor. Eu posso não conseguir responder a todas, não vou conseguir, sabe por quê? Porque eu não sou perfeita. E eu costumava tentar ser perfeita, muito, eu costumava lutar para ser perfeita, mas eu me demiti desse emprego há 10 meses atrás, quando eu pendurei a toalha e falei, mormonismo não me serve mais. Então hoje você vai ter que engolir a minha imperfeição. E talvez você me mande essa grande doação e eu não responda a ela. Não é falta de consideração da minha parte. Não estou desfazendo da tua doação. É por pura falta de tempo e falta de perfeccionismo. Obrigada. Continue me pagando. Eu preciso tanto disso, dessas doações, que vocês não têm ideia do quanto. Eu realmente preciso. E recebo a cada uma delas. Pode ser 3 palavras ou 3 linhas, 3 parágrafos. Eu recebo com o mesmo carinho e eu choro quando eu leio muitas delas. Bom, agora vamos entrar no assunto do vídeo de hoje. A palavra perda, eu acho que em 99% dos contextos em que ela é colocada, ela tem uma conotação negativa, né? Por exemplo, perdi meu namorado. Negativo, né? Gente, eu fui no shopping e perdi 50 reais. Perdeu, né? Corinthians perdeu pra quem? Quem que é o rival de Corinthians? São Paulo. Corinthians perdeu pro São Paulo. Isso é uma tragédia. Não sou corintiana, tá? Só tô dando um exemplo aqui. Perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava muito. Perdi a paciência com meu filho, não aguento mais aquela criatura. Perda é uma palavra que geralmente cabe em contextos negativos. Mas se você chegar para uma mulher que estava fazendo uma dieta, que não estava feliz com o próprio corpo, e falar para ela, nossa, quantos quilos você perdeu, você tá linda. Ai, essa palavra, perda, é
palavra favorita no dicionário dela. Ela chega pra você e fala, eu perdi 10 quilos. É ou não é? Perdi 20 quilos. Quanto maior a perda, maior a felicidade. É ou não é? Pronto, agora a gente já quebrou o tabu da palavra perda. Ela pode ser usada no sentido positivo, sim. E é esse tabu que eu quero quebrar hoje com relação ao mormonismo. Eu quero provar para vocês que a palavra perda pode sim ter uma conotação extremamente positiva na vida da gente. Não estou generalizando aqui, hoje eu estou falando de novo da minha experiência pessoal. Quando eu abandonei o mormonismo, eu perdi muitas coisas. Como, por exemplo, eu perdi o preconceito. Quando eu olhava uma pessoa gay, por exemplo, eu pensava assim, que pena, né? Que triste. Nossa, tá de mãos dadas com uma pessoa do mesmo sexo. Nossa, que coisa mais esquisita, que coisa mais horrível. Ai, tem uma escritura lá que fala, né? Sobre homossexualismo, homossexualidade. Eu perdi esse preconceito. Eu perdi o preconceito contra pessoas que eu via andando nas ruas sem teto, né? Com uma mochilinha nas costas. Porque eu olhava pra eles e pensava assim, tá vendo? É isso que acontece quando não guarda os mandamentos, né? Quando não se aproxima de Deus, olha aí o que acontece, né? Caiu no vício, na droga, agora tá aí, né? Às vezes eu não falava não, mas eu pensava. Eu perdi o preconceito contra pessoas que se vestiam, contra jovens que se vestiam de preto e aquela maquiagem toda preta carregada e aquele cabelo colorido e tatuagens pelo corpo e piercing aqui, piercing na língua, piercing não sei mais aonde. E olhava e pensava, ai, se pelo menos, né, tivesse o evangelho na vida dele ou dela, não estaria assim, né? Hoje eu compreendo por que existem gays, porque eles são gays. Hoje eu compreendo o direito que eles têm de serem felizes, tendo nascido numa condição que eles não escolheram. Eles não são piores do que nenhum heterossexual, eles não valem menos do que nenhum heterossexual. Eu entendi que aquela pessoa que está nas ruas sem teto, ela tem problemas mentais que não foram cuidados apropriadamente em algum ponto da vida dela. E ela é vítima de um sistema político que não se importa com esse tipo de situação, ou pelo menos não tem interesse em investir, né, para resolver. Talvez nunca vai resolver 100% desse problema de qualquer forma. Quando eu vejo esses jovens, como eu disse para vocês, vestidos de preto, e todo cheio de tatuagem, de cabelo, sei lá que cor, roxo, sei lá, e tudo estranho, eu olho e penso assim, qual será a história que existe por trás disso? Qual será a personalidade que existe por trás dessa aparência tão defensiva? Que precisa dizer ao mundo, eu sou forte, você não vai conseguir me atingir. Eu perdi o preconceito e ganhei uma compaixão que eu não precisei ler escritura nenhuma para adquirir. Eu perdi a apatia quando eu saí do mormonismo. Apatia é você não conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, mas se colocar numa posição superior a ela, geralmente. Ou simplesmente não entender aquilo. Quando eu via, por exemplo, no noticiário, crianças e até adultos, né, vivendo em países como na África, em uma miséria, uma pobreza inimaginável, porque eu nasci nesse país maravilhoso que é o Brasil, em termos de natureza, diversidade, abundância de recursos naturais. Eu olhava para aquelas pessoas vítimas na África, sabe qual era o meu pensamento? Como uma boa mormon que conhecia a doutrina da minha igreja. Eu pensava assim, pois é, né? Que pena. Mas sabe por que nasceu lá? Porque não foi valente no testemunho, eles não foram valentes no testemunho deles na vida pré-mortal. Então eles nasceram nessas condições porque eles precisam provar que eles são dignos de voltar à presença de Deus. E o meu subconsciente me dizia bem baixinho, ainda bem que tu foi valente, né? Nasceu no Brasil, ainda bem que não precisa passar por toda aquela pobreza. E aí eu podia continuar seguindo minhas tarefas do dia a dia sem nem pensar naquela dificuldade que existe lá na África. Isso só para citar um exemplo da minha apatia.
Se eu via um casal se divorciando, eu também tinha apatia e pensava, claro, né? Claro, né? Não fizeram as coisas que estão sempre escutando o que tem que fazer para ter um casamento bem sucedido e não fazem. Tá aí, vem, pronto, acabou o divórcio. Eu era apática. Eu perdi a minha apatia e hoje eu olho para casos assim, eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas. Quando eu vejo noticiários ou matérias sobre pessoas que estão vivendo na África, eu tenho uma abordagem eu me sinto extremamente incomodada, triste, e estou fazendo planos para fazer alguma coisa, para ajudar de alguma forma. Já estou me informando de como eu posso fazer alguma coisa para ajudar e diminuir o sofrimento de pelo menos uma criança lá. Estou sendo sincera aqui. Já falei antes que eu não tenho intenção de te impressionar. Eu perdi aquela arrogância que eu, Vânia, tinha de me sentir parte de um povo escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, e eu era uma das escolhidas. Deus tinha bênçãos especiais para mim. Todas as seitas têm algo em comum. Eles se consideram parte de um povo escolhido. Eles têm bênçãos especiais prometidas se eles viverem leis as quais o mundo lá fora não compreende e geralmente não aceita e não vive. Todos os ataques terroristas que acontecem pelo mundo têm razões religiosas que motivam esses ataques. Não tira a tua igreja do contexto, porque eu já te contei sobre o massacre nas Montanhas Meadows. O assassinato frio e cruel de mais de 100 pessoas foi motivado por razões religiosas que fazem parte da igreja que você segue hoje em dia. O sacrifício por sangue foi pregado por Joseph Smith, por Brigham Young. Muitas pessoas foram assassinadas dentro da igreja que você segue hoje em dia, que é uma seita. Eu perdi a arrogância de me achar parte de um povo escolhido e privilegiado que o mundo lá fora não compreende. Eu perdi a arrogância de olhar e falar, eu tenho a verdade na minha vida. Todo mundo tem um pedacinho da verdade, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. Mas eu tenho toda a verdade, porque Joseph restaurou a verdade completinha. Eu perdi essa arrogância e hoje eu olho e falo, não existe uma verdade só. Todo mundo tem um pedaço dela. E o que é verdade para você pode não ser para mim e a gente ainda pode ser amigos. Eu vou ter que fazer uma segunda parte nesse vídeo. Volto já.